Boa noite, meu nome é Marina e hoje, juntamente com a Bruna, a gente vai apresentar um experimento sobre a capacidade térmica e calor específico. Boa noite, meu nome é Bruna e eu vou explicar o objetivo do nosso trabalho. O objetivo desse experimento é estabelecer a capacidade térmica de um calorímetro e, a partir daí, a gente determinar o calor específico de duas barras de alumínio. E vamos verificar se os valores encontrados na teoria batem com os dos experimentos. Eu vou falar sobre a introdução teórica também. Eu vou começar explicando o que é capacidade térmica e calor específico. A capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo precisa absorver ou ceder para que ocorra a variação da temperatura. Já o calor específico é a quantidade de calor necessária para que produza a variação térmica, só que ele é particular de cada elemento existente. A termodinâmica surgiu no século XVIII, só com teorias. Aí no século XIX que ela foi se aprofundando, pois com o surgimento das máquinas, a vapor precisava ser cada vez mais eficaz para suprir todas as necessidades. Foi aí que Carnot criou várias invenções, como o ciclo de Carnot, a máquina de Carnot, a potência motriz, mas tudo isso só foi possível após os estudos de Joseph Black, desculpa se eu pronunciei errado, sobre a ciência da colorimetria. E agora eu vou explicar os procedimentos que a gente fez. A gente utilizou um calorímetro caseiro que a gente criou, um termômetro culinário, duas barras metálicas de alumínio, uma balança e água. A gente começou medindo 100 gramas de água em temperatura ambiente, colocando ela no calorímetro caseiro que a gente criou. Colocamos o termômetro lá dentro, esperamos estabilizar a água, entrar em equilíbrio e medimos a temperatura. Aí, logo em seguida, a gente aqueceu uma quantidade de água até entrar em ebulição. Assim que ela entrou em ebulição, a gente mediu a temperatura, colocou 50 gramas e adicionou nesse calorímetro caseiro mais 50 gramas de água, que a gente esperou estabilizar, entrar em um equilíbrio, que deu um valor tipo de uma água meio que morna. Depois a gente dividiu o experimento em duas partes. Essa foi a primeira parte. A segunda parte, a gente fez praticamente a mesma coisa. A gente mediu 50 gramas de água, colocamos em temperatura ambiente, colocamos em um calorímetro, esperamos estabilizar com o termômetro já lá dentro e medimos a temperatura. Aí a gente ferveu uma quantidade de água com duas barras metálicas de alumínio. E esperamos ferver, né? Assim que ferveu, a gente mediu a temperatura, pegou os dois blocos de alumínio, colocou dentro do calorímetro com as 50 gramas de água em temperatura ambiente, colocamos o termômetro, esperamos estabilizar e medimos a temperatura de equilíbrio. Agora eu vou apresentar os resultados. Na primeira parte, a gente, com os valores, tinha o valor da massa da água em ambiente, que era de 100 gramas, o valor da massa da água quente, que a gente retirou 50 gramas da água que a gente aqueceu. Aí a gente mediu a temperatura da água ambiente 3 vezes e a gente fez uma média. E a gente fez isso também para a temperatura da água quente e para a temperatura final, que foi a temperatura de equilíbrio. A partir daí, a gente sabe que a quantidade de calor ela é dada pela equação fundamental da calorimetria. Então, com isso, a gente sabe também que dentro de um recipiente termicamente isolado, a soma das quantidades de calor é igual a zero. Então, a partir daí, a gente soube que a quantidade de calor cedida, que é a da água quente, aqui a gente tem a fórmula dela, e a gente tem a quantidade de calor recebida, que é a da água em temperatura ambiente. Essas duas quantidades vão ser as responsáveis pela troca de calor que vai haver para que o sistema entre em equilíbrio térmico.
Então, a gente substitui a equação da quantidade de calor cedida e da quantidade de calor recebida na soma das quantidades igual a zero. Feito isso, a gente substitui os valores que a gente tinha feito a média e a gente encontra que a capacidade térmica do calorímetro foi de 51,86 cal por grau Celsius. Feito isso, a gente fez o cálculo da incerteza pela propagação de erros e a gente encontrou um valor de 2,18 cal por grau Celsius. Então, a gente tem que a capacidade térmica do calorímetro e sua incerteza é de 51,86, mais ou menos 2,18 cal por grau Celsius. Na segunda parte, a gente tinha que a massa da água em temperatura ambiente era de 50 gramas, a massa dos blocos era de 146 gramas, e a gente fez a mesma coisa, mediu 3 vezes a temperatura da água ambiente, fez uma média, mediu 3 vezes a temperatura dos blocos aquecidos, fez uma média, e mediu 3 vezes a temperatura final do sistema, que foi quando a gente adicionou o bloco na água, junto com a água que estava em temperatura ambiente, e a gente fez uma média. Feito isso, aqui nesse caso, a quantidade de calor cedido vai ser a do bloco aquecido. E a quantidade de calor recebido vai ser a da água em temperatura. Quem vai receber vai ser a água em temperatura ambiente e o calorímetro. Então, a gente substitui a equação novamente, igual a gente tinha feito anteriormente. Aí aqui a gente tem a equação que a gente vai conseguir encontrar o calor específico do bloco. E aí, substituindo os valores que a gente fez a média, a gente encontra que o calor específico do bloco é de 0,23 cal gramas por grau Celsius. Então, feito isso, a gente encontra pela propagação de erro também, a gente fez o cálculo da incerteza do calor específico. Aí a gente encontrou um valor de 6,902 vezes 10 a menos 4 cal por grama Celsius. Então, a gente tem que o calor específico dos blocos de alumínio, com a sua incerteza, é de 0,23 mais ou menos 0,0007. Feito isso, a gente fez o erro relativo, que é a divisão do erro absoluto pelo valor real, sendo o erro absoluto a subtração do valor real com o valor experimental. Então, a gente encontra que o erro relativo é de 1%. Esse erro relativo serve para a gente comparar o valor real da literatura com o valor experimental, que foi o que a gente encontrou de 0,23. Então, analisando o experimento, a gente determinou que para o calorímetro uma capacidade térmica de 51,86, mais ou menos 2,18 cal por grau Celsius. Aí, a partir daí, a gente realizou o experimento com os blocos de alumínio e a gente obteve um calor específico de 0,23, mais ou menos 2,18, que faltou aqui no caso, cal por grau Celsius, com erro relativo de 1%. A gente observa que o valor do calor específico dos blocos de alumínio ele é bem próximo da realidade, visto que na literatura, se a gente for olhar, o calor específico do alumínio é de 0,22 gramas por Celsius. Então, a gente observa que os erros eles se devem a vários fatores, sendo que em termodinâmica a gente perde naturalmente temperatura para o ambiente, até para o calorímetro, porque ele não é tão eficaz, levando em consideração que é um calorímetro caseiro e levando em consideração os materiais que ele foi feito, entre outros fatores que ocasionam a perda de calor. Mas, concluindo, a gente vê que é possível determinar a capacidade térmica de um calorímetro e o calor específico de materiais, substâncias. A gente poderia ter calculado o calor específico do óleo, por exemplo, desde que se conheça a teoria da termodinâmica e desde que se execute de forma correta as trocas de calor, a fim de que o sistema entre em equilíbrio e a partir daí a gente consiga determinar as variáveis que a gente quer. Então, esse foi o nosso experimento.